Seja bem-vindo ao Perícope, meu nome é Rafael Sá e esse espaço aqui é dedicado ao estudo das Escrituras. Também a revelação de Jesus Cristo como centro dessas mesmas Escrituras e a sua apresentação em todos os contextos que ele aparece. Muito bem, nós estamos estudando o livro de Marcos e nós já vimos as duas primeiras perícopes, a primeira e a segunda. Nós vamos estar adentrando agora a terceira, que vai compreender os versículos 9 a 11 do capítulo 1. Muito bem. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que na primeira perícope nós tínhamos um rei revelando a sua história e Marcos faz questão de apontar isso. Na segunda perícope nós vimos que os mensageiros estavam falando desse rei, da sua chegada. Nós temos várias contribuições de vários mensageiros trazendo a ideia de que Jesus Cristo viria. E enfim nós chegamos agora à chegada literal do rei. Vejam como essa sessão aqui começa, como essa perícope começa. Naquela ocasião. Então, quando o texto fala naquela ocasião, ele está dando continuidade à ideia presente na sessão anterior. A sessão anterior falava que tinha um rei que viria e que ele batizava com o Espírito Santo. É como se Marcos estivesse dizendo que agora é o tempo propício para isso acontecer. O rei que batiza com o Espírito Santo chegou. Naquela ocasião, chegou o rei que batiza com o Espírito Santo. E agora, Marcos dá nome a esse rei. Ele diz que o nome desse rei é Jesus. Vejam aqui. O rei que chega é Jesus. Então, ele está dizendo o seguinte: o rei que batiza com o Espírito Santo está presente. Ele veio. Naquela ocasião, ele se mostrou presente entre o seu povo. E aí, enquanto ele fala isso, ele está dando algumas características. Ele está dizendo que esse rei vem de um lugar chamado Nazaré da Galileia. O termo aqui é muito interessante porque quando você fala que um rei está chegando, geralmente quando você anuncia a sua origem, ela geralmente tem uma pompa. Você fala de uma origem onde esse rei geralmente é relacionado com alguém poderoso, de um bom nascimento, de uma boa cidade, uma cidade frutífera. Mas no caso aqui não. O texto fala de Nazaré, que é uma cidade minúscula, um povoado, digamos assim, da região da Galileia, dessa província aí. E essa região é conhecida exatamente pela pobreza e pelo desprezo que o povo daquela época tinha. Então, é irônico a fala de Marcos, porque ele está dizendo que o rei de Israel, o rei, o Filho de Deus, está vindo exatamente de onde ninguém esperava. Está vindo de um local onde havia pobreza e era desprezado pelos outros homens, pelos religiosos da época, pelos judeus da época. E o texto continua dizendo que ele veio para ser batizado. Ele foi batizado. Se você acompanhou as sessões anteriores, você viu que o batismo era relacionado a uma cerimônia de arrependimento, de uma troca de religião, e era um arrependimento que falava sobre os pecados. Então, era uma cerimônia de arrependimento dos pecados. E aí fica algo estranho aqui no ar, porque o texto está dizendo que quem foi batizado foi Jesus. Então, qual a necessidade de Jesus Cristo passar pela cerimônia de arrependimento pelo pecado, se a nossa teologia, a nossa velha teologia, vai dizer que Jesus Cristo nasceu sem pecado? Muito bem. Como eu falei anteriormente, Jesus Cristo é o rei nessa sessão. Ele é o rei que vai batizar com o Espírito Santo. E por ser o rei, ele tem a obrigação legal de assumir o pecado desse povo. Então, quando Jesus se coloca como rei desse novo povo, que ele vai criar a partir de si mesmo, não é que ele tenha cometido pecado, mas o rei é culpado pelo pecado que esse povo comete. Então, o fato de Jesus Cristo ter que se batizar é porque ele estava falando que assumiria a culpa do seu povo. Exatamente isso que justifica a morte de Jesus, porque é como se fosse uma cerimônia realizada de arrependimento a Deus de a única pessoa que não tinha pecado, porque precisava, de certa forma, se arrepender pelos nossos pecados. Então, o termo aqui que ele foi batizado e a forma como ele foi batizado indica que ele era um rei e que, por ser rei, precisava assumir as culpas que esse povo tinha diante de Deus. Aí o texto vai falar por quem ele foi batizado.
E o termo aqui ele foi batizado por João. Nós já vimos quem é João. João é o anjo do pacto, é a voz do Senhor, e ele vai clamar de onde? Do deserto, que é exatamente o que simbolizava a região do deserto. Então, o Filho de Deus, o Rei que chega aqui nessa sessão, voltando aqui ao cerne dela, ao centro dela, Jesus. Ele é o Rei que batiza com o Espírito Santo, finalmente chega, vindo de uma região de extrema pobreza, não era esperado que se viesse dessa região, e esse rei ele é batizado porque ele assume o pecado do povo exatamente pelo representante do pacto. Então, João aqui, que está representando a lei e os profetas, está dizendo que Jesus é o representante que chegou. O rei veio, ele está entre nós finalmente. E esse batismo exatamente representa isso. A chegada do rei também impõe sobre ele a culpa do povo, porque ele veio para assumir exatamente os nossos pecados. E o texto continua. A sessão vai continuar dizendo o seguinte: assim que saiu da água, ele saiu do batismo, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Vamos aqui exatamente analisar primeiramente essa expressão. Ele viu os céus se abrindo. A palavra aqui no grego, exomenos, ela vai falar de uma coisa muito, muito importante para o nosso entendimento aqui dessa sessão, que é o seguinte: essa palavra só é utilizada mais uma vez nas Escrituras, e é exatamente lá no texto que vai falar que quando Jesus Cristo morreu, o véu foi rasgado. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é que a palavra abrindo aqui é melhor ser traduzido como rasgando. Então, vejam, o memorial que está sendo representado aqui, a cena representa toda a história da redenção de Jesus. Porque assim como quando ele morreu, o véu se rasgou, aqui o texto está dizendo que os céus foram rasgados também quando Jesus Cristo levanta do batismo. Então, toda a história da redenção é representada nesse capítulo 1 de Marcos, aqui nesse versículo. Vejam, o termo aqui indica exatamente um rasgar, um descortinar dos céus. Então, é como se esse rei, representante desse povo, que morreu pelos pecados do povo, agora vê o céu se abrindo, porque agora abre para que esse povo possa morar exatamente no local onde está sendo descrito aqui, para que esse povo possa morar exatamente no céu. E o texto fala que também ele viu o Espírito descendo como pomba sobre ele. Essas duas palavras, a primeira que eu pulei propositalmente, que é água, e a segunda, Espírito, essas duas palavras, elas aparecem a primeira vez no livro de Gênesis. Elas estão juntas lá. E a palavra água e Espírito, no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, vai dizer que nós temos lá o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí a gente vai recorrer a um recurso da época, que é o Targum, que é uma espécie de comentário em aramaico, uma tradução, como a própria palavra sugere, rabínica da época, para explicar ao povo esse texto. E é muito interessante porque na época eles se utilizavam exatamente do Gênesis capítulo 1, versículo 2, para explicar que naquela época o Espírito estava descendo, Então, o que eles falavam do capítulo 1 e versículo 2 de Gênesis? Eles diziam que naquele texto que fala que o Espírito de Deus pairava, é exatamente essa ideia de estar pairando, de estar chocando como se fosse uma ave, como se uma ave estivesse chocando a sua criação. E aqui o que nós temos é exatamente a mesma ideia. Nós temos a água e nós temos o Espírito. Então, quando o Espírito vem e paira sobre Jesus, é como se nós estivéssemos aqui tendo uma nova descrição de um novo começo. Nós temos aqui um novo começo que está se iniciando agora, a nova criação, que a gente chama em teologia de redenção. E essa redenção começa, assim como na explicação da Targum, com o Espírito pairando sobre a face das águas. Detalhe que na Targum fala
que, comentando sobre esse texto, vai dizer o seguinte: o espírito ele estava chocando como se fosse uma pomba, estava pairando como se fosse uma pomba. Então, a palavra pomba aqui, ela é retirada exatamente desse mesmo universo gramatical, da Targum, ou seja, do texto de Gênesis 1, 2. Nós temos aqui o espírito que vem como uma ave, como um pássaro, e está recriando a história a partir da história da redenção, que é Jesus. Vejam bem como nós temos aqui o nosso centro. Jesus como centro do texto, certo? Ao sair da água, ele abre os céus, e aqui nós temos uma representação muito boa da história da redenção, e ao abrir os céus, nós temos uma nova história sendo criada a partir do Espírito. Porque ao descer o Espírito sobre ele como uma pomba, é como se nós disséssemos que agora a redenção está sendo posta. Sobre Jesus Cristo está essa ideia de chocar, como se fosse uma ave, criando de novo a história de uma raça que caiu e que está longe e está distante de Deus depois de um ambiente de caos. E o texto continua, a última parte da perícope, é muito interessante que ele diz o seguinte: então veio dos céus uma voz. Assim como no texto de Gênesis, logo depois que o Espírito paira sobre as águas, nós ouvimos uma voz. E a voz diz: haja luz. Então é como se nesse texto aqui nós estivéssemos dizendo o seguinte: a voz está dizendo: haja o Filho, né? A voz aqui dessa nova criação cria Jesus Cristo para iluminar essa redenção, essa nova criação que é posta a partir de Deus. E aqui nós temos a mistura de 3 textos para falar sobre esse Filho que Deus cria, que Deus gera, né? Eternamente gerado em Deus. A primeira parte que nós temos, nós encontramos exatamente no livro de Salmos, quando ele diz: Tu és o meu filho. Muito interessante, porque a seção lá de Salmos 2, 7 está falando que ele é o filho e que ele também é o rei e que ele daria as nações como presente para esse filho. Vejam, nós temos aqui o Evangelho dizendo, e pegando o texto de Salmos, falando que nós temos um rei presente aqui. A segunda expressão que nós temos aqui é um filho amado. Detalhe para essa expressão, ela é retirada do texto de Gênesis, capítulo 22, versículo 2, que está contando a história de Isaac com Abraão, e ali nós temos Deus pedindo o filho amado de Abraão como oferta, como sacrifício. Então aqui ele está falando que assim como Abraão estava doando seu filho naquele texto, agora é Deus que está proporcionando o filho para Abraão. Então, Jesus Cristo que substitui naquele texto, em forma de cordeiro, o filho de Abraão, agora que ele presente, substancialmente, também é o filho amado. Ele retira essa expressão de Gênesis capítulo 22, versículo 2. E a última expressão, ele retira lá do livro de Isaías 42, versículo 1. Uma expressão muito forte. Essa expressão é que ele era o servo em quem ele se sentia agradado. E a palavra agradar aqui quer dizer que Deus se sentia completamente feliz na pessoa desse seu filho. Ele se sentia completamente realizado. Deus não necessita de nada mais do que o seu filho para que ele se sinta completo, para que ele se sinta realizado. Vejam o que essa seção termina de dizer. Ele diz que uma voz dessa nova criação está dizendo que nós temos um rei, nós temos o Filho de Deus, e esse Filho de Deus é o seu servo, que tem todo o poder para governar sobre nós, e ele é Jesus, né? O centro hermenêutico desse texto. Para a glória de Deus, nós temos todas essas ideias. Então, revisando, nós temos um rei que batiza com o Espírito, que chega, vindo de um ambiente de pobreza, realizando uma cerimônia que fala sobre arrependimento do seu próprio povo, realizado pelo profeta do Antigo Testamento, João. Temos também que ele rasgou o véu quando isso aconteceu, rasgou os céus. Nós temos toda a possibilidade de sermos redimidos
em Jesus, como a Targum afirma, assim como o Espírito ele pairava como se fosse uma pomba sobre as águas, nós temos também o Espírito também criando uma nova realidade aqui. E, finalmente, a voz que vem dessa nova criação, da redenção, é falando de um filho que é rei e que ele também é filho de Deus, ou seja, é Deus também, e também é um servo, porque ele agrada completamente o Pai em sua própria pessoa.